colegas que costumam sentar no lado esquerdo do plenário. Esta semana, os senhores perderam a total credibilidade. Estão completamente desmoralizados para subir aqui nessa tribuna e defender um governo que quer andar ao lado de terroristas que arrancam a cabeça de crianças, que estupram mulheres e que queimam famílias vivas. Eu poderia ficar aqui falando sobre o corte da educação de 116 milhões de reais que acabou com a vida dos bolsistas, ou do menor orçamento da história das mulheres desde 2021, ou falar do Lulinha voltando à cena do crime, ou falar do recorde de queimadas da Amazônia. Manaus está pegando fogo. Parecia que a culpa não era, afinal, do Bolsonaro. Poderia falar então das filas quilométricas dos nordestinos que agora sofrem nas mãos desse governo porque tiveram seu Bolsa Família cortados. A bandeira principal de propaganda dessa facção criminosa foi o retorno da Bolsa Família, e já são mais de 2 milhões de pessoas retiradas do Bolsa Família. Poderia falar aqui também sobre as pessoas que estão sofrendo com o corte do fluxo da água da transposição do Rio São Francisco. Curioso também mencionar que as maiores manifestações contra esse governo estão acontecendo justamente na região que esse governo ganhou. A única região do Brasil que ele ganhou, que foi o Nordeste. Pessoas pobres, humildes, estão bloqueando estradas e queimando pneu, porque não estão conseguindo sobreviver, porque não tem mais a água passando da transposição do Rio São Francisco. Poderia falar também que 73%, de acordo com a última pesquisa, percebe que a inflação está aumentando. Não adianta vir aqui e vomitar números aleatórios. 73% da população brasileira percebe que os números estão aumentando, assim como 77% percebe que o desemprego está aumentando. Os senhores podem vomitar vários números, porque não há nenhum elo de ligação com a realidade, mas nada disso supera o que eu vou dizer agora. Porque tudo isso é esperado de uma facção criminosa, é esperado de um grupo criminoso. O que nós não imaginávamos é que o Brasil se tornaria uma vergonha no mundo inteiro por se recusar a chamar o Hamas de terroristas. Isso é abominável. Um grupo que... Você sabe o que é arrancar a cabeça de crianças? 40 crianças em uma noite. E os senhores não têm a capacidade de falar que é um grupo terrorista. Ao invés disso, estava em 2021 votando no documento pedindo que o Hamas não fosse chamado de um grupo terrorista. Tem como ir mais baixo que isso, senhores? Eu sinceramente me considero uma pessoa de imaginação relativamente fértil, mas eu não consigo imaginar uma forma de um partido político ou de um espectro da política conseguir se rebaixar mais do que isso. Subam na tribuna e falem que o Hamas é um grupo terrorista. Por que são incapazes de fazer isso? Quantas mulheres brasileiras vão ter que morrer em Israel? Quantas pessoas terão que ser queimadas vivas? Não há limite. E eu faço esse desafio porque eu sei que os senhores são incapazes de fazer isso. Para os senhores, terrorista é uma senhorinha subir aqui, ajoelhar e rezar o Pai Nosso. Aí é terrorismo. Quebrar uma janela é terrorismo. Estuprar mulheres não, matar crianças não. Os senhores não têm nem coragem de olhar nos olhos agora, né? Subam e falem que Hamas é um grupo terrorista. Façam isso, o Brasil está pedindo. Nem citou artigo.